Copa União de 87, você foi campeão. Campeão, estava no banco. Lembra de algum jogo mais marcante? Maracanã, a final, né? Contra o Inter. Tem a final contra o Inter, mas tem um jogo lá Teve antes, estava tendo briga com o pessoal da frente lá por causa do Renato, que o Renato ele começou mal, né, a Copa União. E daí fizeram uma reunião, o professor Carlinhos foi falar, o que você acha do Renato? Falou para um, falou para o segundo, daí o Zico, parou, eu vou correr pro Renato. O Zico falou isso? O Zico falou. Eu acho que ele conta essa história, eu não lembro. Eu vou correr pro Renato. Tu faz tua parte lá na frente, que se precisar correr para você, eu vou correr aqui atrás. Tu resolve lá na frente, que aqui nós demos um jeito. A partir daquele dia, o Renato começou a jogar bola pra caceta, jogar muito. Tanto é que foram campeões, fomos, né, que eu tô junto no bolo. E foi campeão brasileiro. Acabou a discussão na hora no vestiário, né? A discussão, o Flamengo não estava nem classificado ainda para as finais. Tava disputando e daí o Flamengo tava horrível. Era uma briga com o Zinho, com o Ailton, com o Andrade, mas não uma briga de inimizade, porque o Renato tava levando a bola para casa e nada tava dando certo, né? Não tava conseguindo... Era Renato, Bebeto e Zinho. Acho que era. Ele não marcava... Aí abriu os braços, aquele jeitão dele lá que todo mundo conhece. E daí foi que o Renato foi o melhor jogador da De repente, aquela postura do Zico fez o Renato acordar, né? Acordar pra vida. E daí o Zico falou, ó, aqui no Flamengo é assim, 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 assado. Ele tinha recém-chego também. Aí, beleza. E tem uma outra também que ligou que o Renato fez no Atlético. No Atlético lá, o 3-2, né? Todo mundo fala que ele foi invocar com o Tele, mas não teve nada disso, não. Ele comemorou para extravasar mesmo. E o Zico jogou machucado, os caras estouraram foguete a noite inteira nos ouvidos da gente lá no hotel. Pelo amor de Deus. Eu acho que compraram uns 500 caixas de foguete. Não adiantou, o Flamengo ganhou 3-2. Eu lembro bem desse jogo, foi um jogaço. Não, e o título no Maracanã em cima do Inter, que você como gremista deve ter tido até um sabor melhor. Eu no banco ali, tinha o falecido Guto, nós só ficava contando 140, 150 mil, tantos milhões, daí nós só vendo os 15%, 25% da renda. Do bicho, né? Que era o bicho. Nós só vivia de bicho, né? O bicho do Flamengo não era que nem hoje essas doideiras aí. Dependia da renda. Tu ia jogar lá em São Cristóvão. O Flamengo jogava lá no Caio Martins, mandava o campo. É o que desce ganhava lá, né? É verdade, era 15% da renda que era rateado. E 25% no empate, vitória. Na vitória, era em cima da renda. Tinha um negócio de mando de campo, quando era mando de campo do Flamengo, ou quando era... Outro cara que eu tive muito, que fez muita falta, foi o Adílio, um cara que também me ajudou muito no início no Flamengo. Você chegou a jogar com ele? Joguei com ele em 86, 87, acho que ele saiu do Flamengo, né? 88, não sei. Esses caras mais velhos aconselhavam muito, davam muita dica. O Flamengo era uma família. Rapaz, não faz isso, não faz aquilo. Nossa. E outro que a gente nunca pode deixar de fora, que para mim... é o segundo maior do Flamengo, que é o Júnior, né? Eu sempre tive muita amizade com ele também. Tanto é que eu peguei ele pouco, né? Depois quem mais pegou ele foi o Paulo Nunes, a molecada aí que foram campeão em 92, o Maestro. Às vezes as mulheres ficam meio puto com ele, que ele dava dura, né? Mas o Júnior todo mundo conhece, era o jeito dele, né? E foi pro bem. E um exemplo, cara, o cara na idade dele, naquela época, em 92, com 30 e... sei lá quantos anos ele tava, acho que uns 36, 38. Ser campeão, metendo gol na final, cara. Correndo pra caramba. Correndo. Nossa senhora, esses caras tem que ter... É outro que tem que ter estátua dentro do Flamengo. Quem foi melhor, Renato Gaúcho, Alcindo ou Paulo Nunes? Tô de pilha, né? Não, eu respondo pra você. Não, mas é curioso, né? Foram 3 pontas importantes pro Flamengo. Eu te falo fácil. 3 cabeludos. 3 cabeludos. Eu te falo fácil pra você. Isso aí é uma coisa muito fácil de resolver. É tão fácil a gente falar assim, tudo assim, ó. Fui eu. Fulano, eu. Fulano, eu. Cara, eu não sou assim. Eu fiz minha parte dentro do futebol. Se agradou, agradou. Só que tem uma coisa, números não mentem. Então, pra mim, o Renato foi o melhor.
depois foi o Paulo Nunes, depois fui eu, desses 3. Deixa eu te falar, a gente aqui não faz esse tipo de pergunta. Mas a gente não gosta, não curte. Mas eu fiz de pilha contigo porque eu respondo. o Paulo Nunes é uma peça também, né? Vocês conviveram? Mas o Paulo Nunes foi importante, não tanto no Flamengo, como ele foi importante no Grêmio e no Palmeiras também. Verdade. Eu digo não tanto assim, que ele foi importante nos 3 clubes, passou, foi campeão. O Grêmio é espetacular. Ele tem... Né? Tá louco, E eu saí mesmo porque ele tava subindo, os caras me liberaram, porque sabia que ele vinha atrás. Ele jogava demais, só que assim, ele não era ponta. Era atacante já. Ele jogava com a 7, mas não era ponta. Ponta era o Sérgio Araújo, eu, o Renato. O Renato até 90, porque depois passou a jogar na frente lá de centroavante. Tanto é que o gol de barriga com o Fluminense foi gol de centroavante. No Fluminense ele era centroavante. Então assim, as pessoas confundem muito. Essas comparações aí eu acho elas muito erradas. A gente não gosta. Os caras vão comparar Zico, Pelé, Maradona, não sei quem. Cara, o Pelé tá lá em cima, pra mim. Pelé não se compara com ninguém. Não, ele tá lá em cima. Um dia eu fui dar uma entrevista lá no Japão. Quem que tu acha melhor, Pelé ou Zico? Daí eu falei, o Zico? Eu nunca tinha visto um vídeo do Pelé. E o Zico tava junto lá, daí o Zico não tava junto comigo. Tava o Zico no Japão. viu a entrevista. O Zico me chamou, ele falou assim, Alcindo, tu viu o Pelé jogar? Eu falei, não. Ele falou assim, então, eu sei que tu gosta de mim, eu sei que tu é meu fã, mas o Pelé é o maior. Daí ele falou, eu vou te mandar a fita, os gols pra tu ver. Aí eu fui conhecer o Pelé. E hoje, daquele dia eu entendi porque que o Pelé é maior. Entendeu? Então, assim, são coisas do futebol. Por exemplo, o Renato Gaúcho e o Cristiano Ronaldo. Cara, o Renato Gaúcho jogou muito mais que o Cristiano Ronaldo. Jogou muito mais. Porque aquele tempo tem que levar no peito. É que os caras não vê vídeo, não vê gols, não vê nada. Ele vê hoje a fase. O Ronaldo no Real Madrid. Eu não tô falando que o Ronaldo é ruim, tá? Tô falando do Ronaldo lá do Real. Do Real. Só que são estilos diferentes, pô. São jogadores diferentes, são épocas jogadores diferentes. Pega época. Os jogos do Grêmio lá, quando foi campeão mundial lá, o que apanharam, e o Flamengo lá, o que apanhou lá, que foi pro terceiro jogo. Para que esses caras aguentavam. Não aguentava, não tinha o cara jogava com pedra na mão. Jogava com pedra na mão. Aí vem falar besteira. E daí, que nem agora o Cristiano Ronaldo veio falar que ele é o melhor. Ué, o melhor. Cacilda que é melhor. Porra, na frente dele, pra mim, tem 3. Tem vários. Tem 3, só de cara que eu lembrei. É o Ronaldinho, o Messi e o Ronaldo Fenômeno. E 4, o Romário. Zico. Não, tô falando desses da época recente, que tá jogando, né? Então o cara se acha. Cara, não é assim, pô. Não é assim. Ele faz muito gol. Faz gol, ele é bom jogador. Túlio, tudo bem que ele ganhou os troféus, tudo. Eu não tô falando mal, pra mim, bom. Agora vem comparar. Como é que tu vai comparar? Não tem comparação. Você era da turma do Gaúcho? Muito amigo dele. Tinha uma turma no Flamengo que era do Gaúcho, não tinha isso? Protegidos do Gaúcho. Como é que era essa história? Um pouco, mas eu logo saí. Que era Júnior Baiano. O Paulo Nunes. Daí eu logo saí e fui embora pro... Sentiu saudade? Porra, quando o Gaúcho faleceu, eu fiquei triste, cara. Foi uma perca. Eu dei muito gol para aquele menino fazer de cruzamento. O bicho era bom de cabeça pra caramba. Ele me deu uma camisa em 1988, que ele foi no gol. Sim. O Palmeiras, né? Eu lembro desse jogo. Eu tinha essa camisa. Daí tem um amigo meu lá de Foz do Iguaçu, ele chora. Ele é palmeirense doente. E o Palmeiras joga, ele chora. E eu falei para ele, eu tenho uma camisa do Palmeiras que o Gaúcho me deu lá. Mas eu já estava pensando... Pegou pênalti esse dia. Pegou pênalti. Você estava nesse jogo? Tava no banco. Ou tinha jogado e saído, não lembro. E daí eu falei assim, eu tenho essa camisa lá em casa. Mas eu já falei pensando em dar para ele, porque ele é muito doente. Tá. Pô, dá para mim. Começou a me incomodar um tempo. Eu falei, vou dar nada. Aí um dia eu cheguei lá e dei a camisa para ele. Cara, ele começou a chorar. Chorar, cara. Aquele jogo foi bem marcante pro Gaúcho. Marcante. Vive com o Zinho e Ailton. Eu convivo hoje mais com... Eu sou padrinho da filha do Ailton. Do Ailton, Eu convivi muito com o Ailton e com o Zinho na época que nós jogávamos. Sofreu na mão deles? Sofri, bastante. Os bichos eram danados, cara. Só que hoje eu tenho mais amizade. Eu falei com o Ailton ontem.
Sim. Mas com o Zinho, quando eu venho ao Rio, eu vejo mais o Zinho, a gente conversa mais. O Ailton me fala que você vem ao Rio, nem avisa ele. Ele não liga, ele não manda uma mensagem. Agora eu mandei ontem, que eu vim ao Rio, mas ele não avisa. E depois ele tá lá no Fluminense, tá lá em Xerém. Né? Eu falei, pô, eu ia treinar na época de Flamengo lá pra puta que pariu. Agora não vou lá pra aqueles fins de mundo, não. Eles te aplicaram alguma peça? Muitas. Por exemplo? Não lembro. Se tu lembrar que eles te contaram, eu falo. Não, não é peça, mas eu sei de uma história do Zinho, que você pegou o carro dele, o pai dele. Essa história o Zinho contou. Ele contou aqui. Contou Essa história aqui, verdade. Agora a sua versão. Essa daí... Não, vou contar a minha versão. Essa daí é o seguinte. Nós fomos para casa do Zinho. Nós jogamos no sábado, fomos para casa do Zinho. E daí tinha um show, eu não lembro se foi do Elimar Santos ou do Santiago lá do... Emílio Santiago. Emílio Santiago, eu não lembro. E fomos lá pro bailão lá perto da casa do Zinho. Samba, não sei o que lá. Uma coisa, samba show, e nós chegamos lá, tava eu e o Zinho. E daí tinha um amigo dele chamado Ibrahim. Tinha um chevetinho. E daí os cantores lá, Zinho, assim, do Flamengo, né? Nós tinha ganho de tarde o jogo. O jogo acho que foi na Gávea, nós tínhamos ganho. Nossa, nós estávamos com a moral lá em cima, né? E daí o Zinho já estava namorando, eu acho, mas eu não namorava ninguém. Eu não me lembro se o Zinho estava namorando, não, na época, a Simoninha. E eu sei que teve um sorteio. Eu tinha ganho a Suite Champion. No Hotel Champion antes. E tava aquele negócio lá. Eu falei assim, pô. E vai, conversa e vem, conversa. E eu arrumei uma gatinha lá e peguei o carro chevetinho dos caras e sumi. Do pai do Zinho. Acho que eu não lembro. Foi, do pai dele. Subi. E daí a menina ensinando e tal, mas eu acabei nem indo lá na Suite Champion. Eu parei no motel antes. E eles de madrugada eu não voltava, eles foram de motel em motel batendo na porta, até que me acharam lá no motel. E aí tu abre a porta da garagem. Abri a porta da garagem peladão aí. Tu é maluco? Eu falei, eu já tava indo. Tem história. Ele disse que você não chegaria nunca na casa dele. Sei lá, pelo estado. E o pai dele recebeu vocês de madrugada, ainda teve isso. Recebeu, o seu Crisan. Ainda teve uma dura no final, né? O Zinho, assim, é um dos grandes amigos, assim, que eu tenho no futebol. O Zinho vem lá em casa, já dormiu na minha casa. Eu já dormi na casa dele. O Zinho, quando a mãe dele estava viva, né, e eu morava na concentração, Dona Lita, nos juniores, a gente jogava às vezes no sábado, daí ou no domingo, né, dependendo, no sábado, muitos jogos jogavam no sábado, daí eu ia com o Zinho, seu Crisan, lá para Nova Iguaçu, comer o feijãozinho da... Júnior Baiano também frequentava lá. O Júnior Baiano ia também. E daí eu dormia lá. Peguei amizade com a turma lá. É gostoso essa parte. Sim. Outro que eu tinha amizade era o Zé Ricardo, eu ia para Itaperuna, porque ficava sozinho no Rio de Janeiro, né? E eu nunca fui da gandaia mesmo, da noite. Eu nunca fui da noite. Eu fazia minhas bagunças, mas não era da noite. Esses caras que vai para noite, faz loucura. Nunca gostei. Bagunçava mais dentro de campo. Mais tranquilo, no campo que eu corria. Que você tinha essa imagem de irreverente, né, no campo. Tinha. Sabe o que eu fazia muito, Bocage? O nego até ria da minha cara. O Flamengo jogava. O Flamengo vai jogar domingo o jogo. Sábado concentra. A gente faz só 2 toques, não treina. Domingo, às vezes não entrava no jogo. Certo? Não entrava. Aí tu não treinou sábado, não treinou domingo. Sim. Segunda-feira ia fazer o coletivo. À tarde. E se jogava domingo e ia jogar no outro domingo, às vezes dava folga geral. Então tu ia treinar só na terça. Daí, por exemplo, sábado, domingo e segunda eu não fazia nada. Sabe o que eu fazia no domingo? Se acabava o jogo do Maracanã, eu ia para casa, eu ia treinar, ia correr na praia, botava um capuz. Porque quando o treinador precisasse de mim, por isso que eu entrava muitas vezes bem. Às vezes os caras entravam, porque tá mal, porque não treina, porque tá gordo. Eu não, eu treinava, escondido. Não falava para ninguém, eu ia dar minha corrida. Domingo à noite, de repente? Domingo à noite, eu morava num apartamento que o prédio era grande e embaixo eram 2 prédios em cima, então embaixo a garagem era para os 2. Então, assim, uma volta dava uns 400 metros. Olha.
E eu treinava ali. Na garagem? Na garagem. No piso duro? Duro. Cansei de jogar 5 horas no Maracanã, chegar em casa às 8h30, 9 horas e treinar. Tomar um banhão e dormir no outro dia para o coletivo. Ou se eu, na segunda era folga, eu ia treinar de novo. Por isso que eu sempre estava bem. E aí você sai pro Grêmio passando pelo Botafogo. Que história foi esquisita essa? O Flamengo não quis me vender. O Edu, irmão do Zico, quis me levar pro América do México, acho. O Flamengo não vendeu. Eu estava bem na seleção, tinha voltado, tal. Aí o Rossellini veio, quis me levar pro Bolonha da Itália, tinha proposta. O Flamengo não quis. Aí fiquei. Daí o Flamengo foi se endividando. Aí deu aquelas confusão. Daí eu briguei com o Luxemburgo. Briguei assim, somos amigos hoje, mas... Discutiu. Eu briguei. Eles culpados, não eu. Porque eles mentiram para mim, eles falaram para mim quem quisesse... Eu tinha jogado 5 jogos. Tinha jogado segunda, quarta e sexta. E daí nós jogamos sexta na Bombonera. Tinha feito 3 jogos, na semana eu não saí nenhum. Aí, no domingo, eu ia jogar em Minas. Aí, no sábado, nós voltamos de Buenos Aires, que tinha jogado na sexta lá na Bombonera. E daí ele falou que quem quisesse ficar, que estava cansado, podia ficar. O Júnior e o Gaúcho ficaram. E eu tinha jogado os 3 jogos sem sair, estava morto. Não adianta, é moleque, mas está morto. Posso ficar? Pode. Aí fiquei. Aí eles foram lá no Minas, jogaram, o Flamengo ganhou 2-0, voltou na segunda, folga. Na terça foi fazer o coletivo, deu a camisa pro Gaúcho e deu pro Júnior. E não deu a camisa titular para mim. Aí começou. E daí eu fui para cima dele, quis bater nele. Daí o Zinho segurou ele, o Zinho não, o Ailton me segurou, o Júnior, coisa. Eu perdi a cabeça, sabe? Eu fiquei nervoso, porque tudo... E daí falei, também não jogo mais essa bosta aqui do Flamengo enquanto eu tiver treinador. Mas não era para a instituição, entendeu? Por causa dele. Todo mundo ficou sentido, porque a torcida do Flamengo me adorava, gostava de mim e tal, mas foi porque ele... Para mim, ele fez uma sacanagem. Né? Porque como o treinador gosta de um cara, tem outros que... E eu só fui... E detalhe, antes, eu tinha sido emprestado para São Paulo em 90. Quando eu voltei, eu estava fora dos planos, só que o Zinho torceu o joelho. Daí o Júnior que me segurou no Flamengo, conversou com o Luxemburgo, o Júnior e o Gaúcho que me seguraram, daí eu acabei jogando titular. E foi meu melhor campeonato, aquele de 91. E daí ele, na primeira, quis me sacanear. E nós ia pro pau aquele dia, nem que eu apanhava dele, mas que nós ia brigar, os piá não deixaram brigar. Hoje nós somos amigos, meu Deus, a gente se fala. Já teve confusão com o árbitro também? Já. E daí eu saí na troca só para terminar essa história, saí na troca do Wilson Gotardo por $120 mil pro Emil. Aí na mesma semana o Espinosa viu que tinha saído e me chamou, fui pro Grêmio, daí venderam, não sei por quanto lá, o Emil, eu acho que... Nem chegou aí. Não, eu fiquei uma semana, assinei no Botafogo, daí na sexta o Léo Rabelo me ligou, eu saí na segunda, assinei os documentos, peguei a luva, tudo, fiz o contrato. Vestiu a camisa, vesti a camisa, foto. Tirei foto. Daí na sexta o Léo Rabelo, não joga amanhã. Eu estava concentrado, eu ia concentrar. Não joga amanhã que tu vai pro Grêmio segunda-feira. Que loucura, hein? Daí eu falei, sério? E o sonho do meu pai era eu ir jogar no Grêmio. Fiquei, na segunda viajei para Porto Alegre. Acho que você é um dos poucos que vestiu a camisa e não jogou. Não joguei. Daí na segunda já fui para Porto Alegre, fiz o exame médico, treinei aquela semana toda. E já estreiei no domingo fazendo gol. E ganhou outra luva do Grêmio. E ganhei outra luva do Grêmio. Já dava até para ser goleiro. Não era muito. Já dava para ser goleiro, né? 2 luvas. Não era muito, mas deu. E daí, de lá que eu fui pro Japão, né? Daí depois o Zico me levou pro Japão. E daí eu, assim, com o Luxemburgo não tem nada, a gente é amigo, sempre se fala, nunca tocamos no assunto. Foi coisa. E você descobriu por que ele te barrou? Eu nunca perguntei. Eu fui para uma melhor. Eu fui para uma melhor. A repercussão na imprensa, como é que foi? Você lembra? Aquele tempo não é igual hoje. Ninguém viu. Foi um treino, acho que fora de horário. Ninguém falou nada, ninguém tocou no assunto. Só falaram que eu estava fora do Flamengo. Rapaz, eu já vi tanto quebra-pau no meio do futebol. Nunca comigo. Comigo só teve esse problema que foi superado, né?
Mas eu já vi tanto quebra-pau, jogador se enfiar porrada dentro de vestiário, caramba, nunca sair imprensa, que tá louco. Imagina, foram 20 anos, né? Eu já vi de tudo. Você quis bater no Luxemburgo, se separaram e tal. Na hora da raiva ali. Aí né? foram pro vestiário. Não vi mais ele. Você saiu do treino, foi embora. Não, ele me tirou, eu saí, né? E foi pra casa. Certo ele, tinha que ter me tirado mesmo, né? E daí eu desci, daí eu falei, quero ser vendido, quero ser emprestado, não quero mais jogar aqui com esse treinador, não sei o quê, bababá, nem lembro o que eu falei. E daí, calma, daí eu falei depois, com calma, falei com o presidente, o Luxemburgo não quer mais você, nós vamos te... Ou seja, não teve um pós-treino no vestiário, nem... Não falei mais com ele, mas aí teria já passado a raiva. A raiva, né? Uma coisa natural. Imagina a filha do Vanderlei dormia lá em casa, porra, pequenininha, ela gostava de mim. Caramba. Né? Direto, não tinha problema nenhum, foi um momento cabeça quente ali na hora. Cabeça quente na hora. É que assim, se ele tivesse chego e falado para mim, eu vou te tirar antes das camisas, tudo bem, mas eu vim preparado para ser titular e para jogar, né? Entendeu? Então, eu achei assim, não, os outros podem e eu não posso. Tipo, foi assim. E eu vinha de titular sem ser barrado. Porque ele tinha falado que quem não quisesse ir para Belo Horizonte não tinha problema, não ia mudar nada dos 11 titulares. Então, eu me incluí. E eu não ia render nada lá, porque eu estava podre de cansado. E dessas brigas, alguma te marcou mais que você viu? Não, porque eu acho que foi a única briga que eu tive. Não, digo, que você viu. Já vi briga de tudo que é jeito, já. Já viu finalmente mesmo? Finalmente, já soco, porrada. É mesmo? Pé. Bom, vocês viram até na televisão uma vez o Renato e o Djalminha, né? Foi. Isso foi dentro de campo. Foi dentro de campo. Só que são coisas... passou, né? Hoje... Você estava naquele jogo do Romário com o cafezinho? Eu mesmo. O Romário com o Vasco, eu tomei um chute do goleiro reserva do Vasco. Eu fui apartar e daí o Romário me xingou. Fui dar um bico nele, levei uma pesada no peito do... Você contra o Romário? Mas eu não tinha nada a ver. O Renato estava brigando com o Romário e daí eu fui meio que acalmar mesmo. Daí o Romário me xingou e daí eu fui dar um bico nele, assim, um biquinho, né? E daí veio o goleiro reserva, esqueci o nome dele. A minha filha estudou com a filha dele, se dão bem pra caramba. Meteu o Guzmão, acho que era o Paulo César Guzmão, goleiro. Guzmão, meteu o pezão em mim aqui. E ele lutava, acho que jiu-jitsu, não sei o quê. Quase me afogou. Você já saiu na mão com alguém? Nunca. Nunca? Não. Nem teve vontade, além do Vanderlei? Não, eu nunca gostei de briga. Eu sempre... Já fui reclamão. Já, dedada e tal. Mas não. Se tu me falar o que é brigar, cara... Não tem inimigos, assim, que eu não criado? Não, no futebol eu nunca criei inimigos. Sempre... Eu tenho o meu jeito. A pessoa gostava de mim, eu não gostava. A maioria gostava, porque eu não incomodava ninguém. Nunca fui paneleiro, nunca fui traíra, nada. Eu tive um futebol limpo. Tanto é que, senão eu não ia passar só em clube grande, né? E ter os me chamar para o Japão, né? Ele te perguntou de arbitragem. Não, teve, de arbitragem teve uma em São Paulo, quando eu jogava nos juniores. Essa eu bati no juiz, dei um soco nele. Mas essa aí foi o seguinte, nós estávamos perdendo de 2-1 para o América de São Paulo e o jogo já tinha terminado. Não, nós estávamos ganhando de 1-0 do América de São Paulo. Estava no acréscimo, os caras empataram. E o Bandeirinha falou, já acabou, já passou 5. E os caras passou 8. E eu estava jogando de ponta direita, né, nos juniores do Flamengo. E o Bandeirinha falando ali. E o juiz deixou até os caras foram lá e viraram o jogo. E tirou nós da Copa São Paulo. E daí deu aquelas agressões no campo, chutaram o Bandeira, eu também chutei o caramba, e eu dei um soco nele. Aí me chamaram para entrar lá, o Isaías Tinoco ajeitou para mim ir no vestiário para... Se desculpar. Me desculpar com ele. E daí, quando eu entrei dentro do vestiário, eu fechei a porta e saí na porrada com ele. Ele pulou a janela. E ele era maior que eu, cara. Ele me bater, ele apanhou. E o Isaías? E eu nem sabia brigar. E o Isaías, né? Não deu tempo. Não deu tempo, porque eu tranquei a porta. E esse árbitro você encontrou depois? Nem sei quem é, nem sei. E não foi para a súmula? Não, peguei 1 ano. Você ficou 1 ano suspenso? Daí depois caiu para 6 meses, daí caiu para 3 meses.
Daí eu tava lá no Paraná. Aí a Josefa foi me buscar. Caramba. O Isaías me ligou. E daí a Josefa foi me buscar. Daí eu cheguei aqui na sexta de manhã, de ônibus. Não, de avião. Fui treinar à tarde. Fiz, acho que, um ótimo treino, 2 gols. Já fui pro jogo domingo de juniores. Foi lá em Bom Sucesso. Ou seja, tu podia ter perdido isso em 86 ainda, Podia ter perdido isso em 85. 5. Início de 86. E fui tão abençoado que eu cheguei na sexta, no domingo fui jogar, foi um dos gols mais bonitos da minha vida. Nós estávamos perdendo de 1-0 lá. Eu driblei 2 zagueiros e o goleiro tudo de meia-lua. O campo era ruim, eu estava no rebote e o Milagre saiu de soco e eu saí correndo, o zagueiro veio, dei meia-lua, veio o outro meia-lua, veio o goleiro meia-lua e fiz o gol. Na segunda-feira fui treinar no profissional, nunca mais desci daí. Só desci para jogar as finais. Bom, aí tu chega lá e o Zico mais uma vez te ajuda. Aí o Zico me recebeu, eu tinha o Carlos Alberto Santos. Sim. E daí comecei a treinar, frio do caralho. Aí eu olhei o Zico lavando a chuteira, levando a roupa para lavar em casa. E daí o Santos falou, caboclo, aqui não tem au pair não, te vira. Daí eu falei, beleza, vamos levar. Aí levava. Só que eu só levei uma semana, 15 dias. Depois logo o Zico era um roupeiro que ia ser profissional, né? E daí a roupa também de treino, tudo os caras lavavam. Mas nesse começo você foi sozinho para lá, sem família? Minha família foi 40 dias depois. E ele montou uma estrutura, né? O Zico roeu o osso lá. Puta que merda. Que japonês lá tem que agradecer o Zico a vida inteira lá, o time do Kashima. É o maior... O Kashima não era ninguém. Só tinha Sumitomo, né? O Kashima, com a potência que ficou nos maiores clubes da Ásia, né? Então, tu imagina. E graças ao Zico. Agora que liberaram estrangeiro. Sim. Só jogou brasileiro lá. Os melhores jogaram no Kashima. Eu nem sei te dizer direito os nomes, cara, mas lá passou só brasileiro. Começou com eu, o Carlos Alberto Santos e o Zico no profissional, mas antes tinha ido... Eu fui para a vaga do Milton Cruz. Aí depois veio o Bebeto, veio o Moser jogar lá, veio o Jorginho, veio o Bismarck, veio o Mazinho, veio... Eu nem lembro, só brasileiro. E ganhava tudo. O Kashima é o maior ganhador da Ásia. E foi o único clube que chegou à final do Mundial, né? E só não papou o Mundial porque o japonês lá perdeu o gol lá, senão ganhava o Mundial. Não te chamaram para a seleção, não? Não podia, né? Você não, porque eu já era casado. Sim. Eu já era casado e tinha jogado na base. E daí eu comecei a ganhar jogos, o Kashima, né? E os caras começaram a acreditar, cara, os japoneses começaram a acreditar e lá virou uma potência. Você teve um momento contra o Nagoya Grampus, do Lineker, que foi seu grande momento lá no Japão? Foi o jogo da afirmação. O jogo da afirmação. O jogo de ida foi o primeiro jogo do campeonato. O Zico fez 3 gols e eu fiz 2. Bom já. Bom. E o jogo da volta tinha chovido, era água pura. E no Japão tem um bicho chamado kapá. É folclórico. É uma criatura aquática na mitologia japonesa que ajuda os humanos. E que é do bem. E ele é careca assim e tem o cabelo para trás, que era o que eu tinha. E o jogo era água pura no campo e o juiz não cancelou o jogo. Fomos pro jogo. Ganhamos de 4-0, fiz 3 gols. 2 de falta e uma ainda cruzei pro centroavante fazer. No outro dia, eu tava todos os jornais, o kapá, japonês e não sei o quê. Daí todo mundo queria tocar a mão em mim, na careca e tal. Foi esse jogo que chamaram vocês de velhinho, não? Não. Não teve alguma coisa que chamaram vocês, que vocês jogavam, vocês eram mais velhos e que não fazia gol? Não, essa aí foi com o Ramon Dias, com o Zico. Essa aí é outra história. Essa aí foi um jogo em Kashima e começou o jogo 17 minutos, 2-0 o time do Ramon Dias. E o Ramon Dias veio pro centro, fez os 2 gols, o sacana. E ele chegou no centro, eu fui dar a saída e o Ramon Dias falou: "Ei, Zico, está viejo, o que é jogar? Não dá mais. E quem é este?
quem disse que joga bola, porque eu já estava me destacando no Japão. E eu mandei ele para aquele lugar, né? E daí o Zico olhou para mim, tava eu e o Zico para dar o centro, o Zico falou, não fala nada. Vamos tentar melhorar o time e fazer gol pro segundo tempo. Aí começou, acabou o primeiro tempo 2-1 para nós. Para eles. Eu fiz um gol de escanteio, tava ventando muito, fiz o olímpico. Aí o Zico entrou no vestiário, esparramou com todo mundo, né? O Zico não xingando, mas chamando a atenção. Como é que é o negócio? E daí voltamos comendo a grama no segundo tempo. Aí eu empatei 2-2. Aí aos 44 do segundo tempo, eu bati um escanteio e deu um rebote para lá e para cá. Aí ela quicou assim na frente do Zico, cara. Perto da marca do pênalti, um pouco para a direita. Conforme ela quicou, ele chutou. Só tinha ali para passar a bola. Ele bicou ela, chutou. Não sei se ele bicou. E a bola entrou, gol. 3-2 para nós. Aí comemoramos, caramba, daí o Zico veio pro gol, pro centro e falou, ei, Ramon Dias, los viejos também hacen gol. Falou para ele. O Ramon que é o técnico do... Que hoje é o técnico do Corinthians. É. E o Capá? Ficou famoso. Daí o Capá ficou famoso por causa desses gols aí da água. E eu, no Japão, chovia, era gol certo. É. Impressionante, né? Quando tinha chuva, o adversário, como é que a gente diz? Tinha medo tremia. De você. Com você. E não tinha jeito, cara. Às vezes eu tava mal no jogo, tal, né? 0-0, 1-1, chovendo e o caramba, inverno, e tudo sobrava, eu caixa. Ou eu fazia uma jogada, ou dava um pênalti. Né? O Capá te protegia. Fazia gol pra caramba. Você virou garoto propaganda por conta disso? Virei da peruca daí, né? Você lembra como era o anúncio? O anúncio era Arrocindo ni Musugu ni Nachayo. Aí depois... Pô, mas eu não era loira. Não era assim, né? Não. Aí tu botava a peruca e aí? E daí eu botava e gravava, né? Daí ia todos os treinos. E falava o quê? Hã? Falava o quê? Eu falava em japonês, mas fazia várias propagandas. Tá parecido com você como jogador, só falta assim... Hoje tu sabe, né? Tem implante para fazer nas cabelos. Tu vai fazer, não? Ah, cara, eu não ligo. Agora, 6 meses atrás, fui pro Japão, fiz já ao contrário, fiz de minoxidil, para não ter cabelo. Tá, então como é que era? Agora eu fiz de joguinho, esse joguinho de Pokémon, joguinho, né? Como é que era o anúncio da peruca? Arucindo ni Musugu ni Nachayo. Daí o cara olhava no Kege é cair cabelo. E daí tinha vários, daí Tomodachi Narata. Mas o que significava isso tudo? Não, tudo eu chamava os caras, era assim, os caras eram careca, eu tava de peruca, daí eu chegava em você, por exemplo, e falava que você tava careca, daí você não sabia o que fazer, daí eu falava, vai na Aderance lá e tal. Que é a loja. Que é a loja, e daí aparecia o número e tal, de vários, eu fazia de guarda, eu fazia de karaokê, eu fazia no trem, de guarda lugares, noturno, de vários, passava assim cada 6 meses. E vendia muito peruca. Pô, tirei os caras de segundo lugar para primeiro. Era a empresa. Vendia. Vendeu cueca? A cueca eu fui gravar por causa que o cara... Cueca eu não tenho para te dar. Não, a da cueca é brincadeira. A da cueca eu gravei porque o cara era amigo do Takashima, que era amigo nosso lá, que hoje ele é... O intérprete, né? Não, o Takashima era diretor do Kashima. Isso. Hoje ele é presidente de um clube da 3ª divisão lá. E ele, faz para amigo meu, faz. E eu falei, puta, mas de cueca, Takashima? Daí, né, eu meio japonês, meio português, e ele fala bem o português. Daí eu falei, dá jogo, tudo bem, vou fazer. Daí eu falei, cachê? Aí ele falou lá tanto. Daí eu falei, só isso, porra, para mostrar tico-tico? Daí ele dava risada, ele achava engraçado. E daí o nome da cueca era Cueca Cupim. Aí eu falava para usar a cueca Cupim, que era melhor e tal, e daí fiz a propaganda. E nós, na gravação ali, tinha uns brasileiros, e ele falava... Pois, quando eu fui gravar, eu preparado com a cueca e tudo, eu... Use cuecas Cupim. E daí eu olhei para baixo e falei, para não balançar o tim-tim. Tim-tim é pinto em japonês, né? Cara, aquele povo ficou louco.
Ficou louco, louco. Mas não foi ao ar isso, sabe? É. Eu inventei na hora lá. Vendeu bem também. Vendeu, assim, não era grande, era uma venda, mas tipo foi 50 mil, 30 mil, não lembro quanto foi, vendeu tudo. Geralmente tudo que eu Põe a mão. punhava a mão, vendia, assim, eu não fazia... E tinha que ter muito cuidado, né, Bocage? Né, Carlos? Porque... para não estragar a imagem, né? Sim. Por exemplo, tu pega o Zico. O Zico é uma pessoa que deve aparecer de tudo para ele. Sim. Só que tem coisa que ele não vai fazer, né? Ou na época faria, né? Então, assim, eu parecia coisas lá para fazer caramba, né? Só que eu não fazia, porque estraga a imagem e tal, né? E depois que tu... Eu sempre... Porque eu sou um ídolo no Japão, não só do Kashima. Eu sou um ídolo do Japão, por causa do negócio do capar do bicho, por causa que eu brincava com todo mundo e tal, né? Essa fama de brincalhão, e daí eu fazia as propagandas brincando e tal. E o Zico não, o Zico já é um ídolo geral mesmo do Japão, muito respeitado, como uma pessoa que, se ele lança um livro, né? Uma autoridade. Uma né? autoridade. Uma autoridade. É. Eu não, eu já era nesse termo de brincadeiras e tal, né? Por esse Até lado. hoje isso. Até hoje.